Eu deixo aberto agora a todos e a todas que têm intenção de fazer questões, trazer questões aqui para nós, para que nós possamos, então, continuar o debate aqui acerca de Álvaro Vieira Pinto. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Alcides, sou professor aqui do PPGDS. Inicialmente, queria parabenizar a exposição do professor Ernesto, que tive o prazer de conhecê-lo ontem, foi uma rápida conversa, e hoje não pude participar ontem, vim participar hoje, e uma excelente exposição, muito clara, de fácil compreensão, e também a exposição do Rafael, parabenizar também pela sua exposição, e também esse evento, Rafael, a gente conversou um pouquinho antes, é interessante, a Unesc, junto com a Unidade, também sair na frente, para preparar e fazer isso uma rotina, o debate, o ano que vem, o segundo simpósio, colóquio, o segundo colóquio, Então, eu não conheci o Álvaro Vieira Pinto até o Rafael falar para mim, e eu não me perdoo por isso, Eu fiquei sabendo há 2, 3 anos atrás, quando temos aquela disciplina de TDS, Celso Furtado, Guerreiro Ramos, Elia Jaguaribe, toda aquela geração do ISEB, do Pensamento Nacional Desenvolvimentista, eu conhecia, já tinha lido Celso Furtado muito, pela minha formação, sou economista, e o Álvaro eu não desconhecia. Mas acho que não só eu, acho que vários desconheciam o Álvaro Vieira Pinto. E acho fundamental trazer esse pensador, E por quê, Eu já tenho falando isso ultimamente e tenho falado bastante com o Rafael, essa coisa do pensamento nacional, do autor nacional, Isso que o seu orientador falou lá na italiana, primeiro lê os de fora, Depois, isso para mim está batendo muito ultimamente, nos últimos anos, Isso depois também umas viagens que fiz pela América Latina, conhecendo civilizações mesoamericanas e entendendo um pouco isso, como a nossa cabeça é europeizada, a nossa visão de história, quando começamos história medieval, a Idade Média, contemporânea, a gente ignora toda a formação histórica da América Latina, das civilizações latino-americanas, é impressionante isso, passa batido assim, parece que vamos começar a falar de história, na Idade Média era assim, Roma era assim, isso aqui, tinha civilizações a 1000 aqui nessa região e isso é ignorado. Então, eu acho interessante isso, eu estou cada vez mais crítico, essa coisa desses... primeiro, ler os autores europeus, eu tenho até brincado assim, o Foucault dá um espirro e vira uma categoria, é impressionante, a gente isso não é xenofobia, pelo contrário, eu trabalho com bastante autores estrangeiros, europeus, gosto muito do Polanyi, Gramsci, toda essa tradição do pensamento político, crítico, não tenho, mas nós temos aqui usar mais os nossos autores nacionais, isso é fundamental. O Celso Furtado falava, temos que pensar o Brasil a partir da nossa própria cabeça. E pensar o Brasil é pensar quem pensa o Brasil. Não dá para pensar o Brasil o que eles pensam de fora. E tem muitas categorias que nós importamos de fora e aplicamos no Brasil. Um exemplo o professor Ernesto, uma categoria que esses intelectuais brasileiros que foram e se formaram no exterior e trouxeram para cá analisar o Brasil, a ideia de populismo. Eu tenho falado muito isso. É uma categoria europeia que se encaixa numa tradição europeia e vieram encaixar aqui na América Latina e ficaram falando e negativaram esse conceito de populismo, e daí Vargas era populista, manipulador das massas, João Goulart era populista, manipulava as massas, Perón era populista, nesse sentido negativo, não entendendo a dinâmica da política latino-americana, a ideia da construção de líder que encarna vontades de massa, não, é populista. O Lázaro Cárdenas, foi no Chile, Allende, tudo isso aí são negativando essa ideia. E agora a gente sabe também, no Brasil, na Argentina, agora que o momento que a gente está vivendo, como se fosse esses... Não entendendo a dinâmica da política latino-americana, importa essas categorias europeias e aplicam aqui, como se fosse entender essa realidade. E não dá. Isso é muito comum desses sociólogos, europeizados, brasileiros, europeizados de esquerda, inclusive, e daí ficam entendendo essa dinâmica aqui a partir de um olhar europeu, de uma certa sociologia política, uma certa ciência política, não entendendo como é que nós construímos a nossa relação
político, social na América Latina, né? E daí fica puxando conceitos que nasceram, inclusive, né, entre os marxistas, né, que é o populismo, por exemplo, né? Estou pegando só um deles, né? E também é interessante, né, esse compromisso do Álvaro Vieira Pinto, estou me alongando um pouco mais, porque não é uma pergunta, é só uma contribuição ao debate, né? Entender esse ser no mundo como projeto nação. Essa é a grande, pelo menos é que cada um faz a leitura que quer, né, professor? E eu estou fazendo essa, né? Ele pega entender essa existência, a ação dele no mundo não é solta, né? A ação dele no mundo aqui é a ideia da construção de um projeto nação, né? Essa é a grande combinação dele, é pegar Hegel e trazer para o Brasil, né, e dizer assim, olha, mas não é só isso, é mais do que isso, né? É para além dele, e para além dele é o compromisso, né, do projeto nação. Então, esse para mim que ficou dessa sua fala e que para mim, né, foi interessante. E essa ideia, né, um ano destrói, né, 3 anos, né, só para encerrar essa fala do professor final agora, né, temos que levar cada ano, às vezes uma semana, né, eu trabalho com economia brasileira e tenho estudos sobre a construção naval, o setor naval brasileiro, venho estudando há um bom tempo. A semana passada, a Petrobras cancelou um contrato da contratação de 17 navios que ia ser construído em estaleiros brasileiros. 17 navios, né, e cancelou o contrato. Mas ela vai comprar, no exterior. Ela vai comprar, ela vai alugar do exterior. Não significa que ela não vai continuar com a expansão da frota, mas ela decidiu. É porque as empresas, os empreiteiros brasileiros não têm, o custo é muito alto, então nós optamos em fazer a compra no exterior. E outra, né, a Petrobras também revisou o seu chamado conteúdo nacional. Estou falando disso porque tem a ver com nacionalismo, né? Conteúdo nacional na construção de plataformas de petróleo, que são estruturas gigantes, né? Agora, então, não tem mais o chamado obrigatoriedade de uma certa porcentagem na construção de cada plataforma de peças produzidas no Brasil. Agora pode ser importada do exterior. Então, pode montar aqui, mas tudo comprado do exterior, né? Isso é uma decisão, é um canetaço, né, que desmonta uma estrutura gigante que estava sendo pensado do ponto de vista do interesse nacional, né? E eu também fico indignado quando vejo essa história de socialismo, não sei o quê. Não, agora a questão é o interesse nacional, né, está acima disso, né? E uma crítica ao Vieira Pinto, que eu vejo, acho que falta, sim, uma concepção de classe social, né, professor? Daí, na classe social, é para além de nação, né? Faltou, então, ele não é marxista, é hegeliano, agora, né, o Rafael falou também, então, mas acho que dentro das nações, né, ela não é uma unidade, ela não existe também diferenças de classes e né, sociais de nações que mesmo umas classes são mais nacionalistas e outras são mais entreguistas. Então, temos que entender também a nação a partir de uma concepção de classes sociais. Encerrando com uma crítica. E, na linha do colega, até dentro da segunda categoria, lá da anualidade, né? A manualidade, inclusive esse conceito é do Vieira Pinto, né? Me chamou a atenção essa ideia de ser e estar no mundo, né? E dentro dessa perspectiva, né, da mediocridade, até o professor lembrou bem isso, né, Ernesto, sobre essa ideia de fugir das aparências, de ter pensamento próprio, emancipado, autônomo, etc., né? Como pesquisador realizar isso é um questionamento pessoal, e inclusive até como pesquisador nos traz essa resposta, né, de dar de proporcionar metodologias para poder mudar isso. E o Álvaro Vieira Pinto dá alguns caminhos, isso é interessante, né? Estar no mundo diante de uma realidade que exclui, né, que supervaloriza uma visão tecnicista e etc., né? Se o professor puder me ajudar a compreender um pouco melhor essa ideia de ser e estar no mundo dentro dessa sociedade, acho que, como você mesmo disse, que é o ponto de partida do pensamento do Álvaro Vieira Pinto, né? E Rafael, também queria entender, professor, com relação a essa ideia e é lógico que temos uma base colonial, mas quem é esse colonizador, né? Sentido moderno, em que impossibilita o desenvolvimento tecnológico? Inclusive, parece que é uma figura, né? É o Estado, são as empresas,
a própria incapacidade, né, do reconhecimento de que existe um colonizador, obviamente, que não colabora com esse desenvolvimento. Mas esse conceito, né, de colonialismo, né, no sentido moderno, como pensar na modernidade em alguém, que é lógico um conceito metafórico, né? Geralmente a gente está sempre procurando alguém que seja o responsável por essa imposição, né, ou essa impossibilidade. Se você puder me ajudar a pensar esse conceito de colonizador, né, moderno. Eu gostaria de reforçar a fala do colega, esqueci o nome, sobre a questão do Álvaro Vieira Pinto, a afirmativa de que ele não é marxista. Eu entendo, assim, que a minha leitura é muito limitada, porque eu só conheci a obra de Álvaro Vieira Pinto pelo conceito de tecnologia, né? Mas pela leitura que eu faço, e ali ele não faz uma citação direta de nenhum autor, né? Ele discursa, né, como filósofo, sem citar fontes determinadas, mas eu tenho uma aproximação com a teoria marxista em função da teoria sociohistórica de Vygotsky, que usa também o materialismo dialético como método da dialética, como método de análise da realidade, que o Álvaro tinha muita aproximação com a teoria. Não consigo imaginar ele, e não vejo isso como sendo uma coisa ruim, muito pelo contrário, né? Concordo que ele tenha lido provavelmente e leu provavelmente Hegel, assim como Vygotsky também leu Hegel, mas ele não deve ter não lido Marx. É quase impossível uma pessoa, um filósofo que se aproxima de Hegel, não fazer uma aproximação ao Marx. Então, me incomoda um pouco isso no discurso, né? Como se fosse uma espécie de desculpa, do tipo, não, ele não era marxista, então está tudo bem. Não acho que seja isso, né? E eu gostaria de que se fizesse uma ressalva nesse sentido, né? Seguir um filósofo como Marx, né? E na ideologia da proposta ideológica de Marx não é a mesma coisa que ser comunista, né? A mesma coisa como se uma pessoa que acredita em Deus tem que ser católico ou protestante pela própria definição do que é Deus, né? Não acho que isso. Acho que a gente precisa separar um pouco o militante do filósofo, né? E se era ou não era militante, também isso não é um problema para mim agora, nesse momento, nem era um problema na época, era um problema na época para ele, provavelmente. Mas acho que essas coisas são importantes de ser discutidas. Todos nós aqui, acho que eu acredito que os que estão aqui, pela filosofia do Álvaro Vieira Pinto, temos uma vertente que poderia se chamar de esquerda, né? Uma vertente que acredita, né, que a produção do conhecimento vem das massas e que as massas é para ela que a gente está produzindo conhecimento e dela que a gente produz o conhecimento. E todos nós temos, então, uma trajetória que às vezes nos leva a militar. Então, acho que é importante a gente colocar isso de forma explícita, que não fique velado como dizendo, ele tinha umas ideias legais, mas, óbvio, não era marxista. Acho que não, acho que nesse momento de cima do muro que estamos vivendo, atravessando a sociedade, é importante marcar e demarcar os territórios. Então, a minha colocação é essa. Não tenho conhecimento suficiente da obra, não tenho conversado como o professor, com a própria família e o contato mais íntimo da vida do sujeito, mas o que me traduz o conceito de tecnologia, que é o livro que eu li, há uma aproximação intensa com a dialética marxista, né, que só traz contribuições pela forma dele abordar a questão. E a outra colocação que eu queria perguntar, na verdade, para os dois, então, o Rafael traz as questões de trabalho e educação, né? Trabalho e tecnologia como unidades de categoria, e o professor apresentou rapidamente o conceito de cultura. E aí a minha provocação
podemos aproximar cultura também a esse trabalho e tecnologia. A gente vive numa, né, como eles gostam de determinar a tecnologia, numa cibercultura, né? E aí as aproximações, essa visão de cibercultura que o Pierre Levy vai trazer, é uma versão extremamente determinista, né? Ele vai trazer aquele romanceado e ele vem com uma visão eurocêntrica muito potente de colonialismo. Então, assim, o que eu queria colocar? Trazer a unidade de cultura poderia ajudar a compreender o conceito que está se propondo de colonialismo? Era isso. Obrigada. Meu nome é Rosa, e eu acho que eu e mais uma colega aqui somos as ETs da sala, porque nós estudamos artes, né? Na educação, isso é meio complicado. A gente tem que estar sempre falando um pouquinho sobre o nosso processo. É que eu tinha algumas coisas, algumas não, né? Porque eu não estudo Álvaro Vieira Pinto. Eu vim como aluna do curso e vim para conhecer um pouco. E eu gostaria de colocar uma coisa que eu fiquei um pouco incomodada, que foi quando entrou o conceito de arte como sendo uma representação das formas de vida do cotidiano. É muito reducionista a gente pensar a arte desta forma, né? Para mim, principalmente, que estou fazendo um estudo muito maior sobre estética e arte. E outra coisa que eu queria colocar, daí não é nem, acho diretamente, é igualmente sobre tudo que foi falado, né? E que ficou mexendo comigo, que eu acho que é importante, né? Da minha posição como aluna e nesse momento que o país está vivendo, como professora de educação de jovens e adultos, como professora que trabalha justamente aonde ninguém põe os pés, né? Que é dentro das favelas. É impossível não refletir nesse momento e, como aluna do curso, não aproveitar esse momento para poder dizer assim, fora Temer, né? Fora PEC, fora todos esses partidos que estão engolindo a educação e todos os direitos possíveis que nós conseguimos adquirir, não ainda tão apropriado, porque tanto que está sendo roubado nesse momento, né? Eu não sou como a colega que ingenuamente pensa que todos aqui dentro são contra o que está acontecendo. Eu vi muitos colegas festejando vitórias de PSDB no município, que é quem está dando toda a força atual para o que está sendo destinado para nós hoje, né? Eu não penso que ser apartidária é conhecimento, muito pelo contrário, eu penso que dizer que não se discute política é uma forma subjetiva de nos mantermos num lugar do nada, né? E aí eu queria dizer assim que eu concordo também com a fala de que o homem está no mundo e vive no mundo, mas eu queria colocar uma coisa sobre a subjetividade que me incomodou. Eu acho que a gente lê subjetivamente. Eu sei que na educação e dentro da universidade se faz ciência, né? Também sei que a área que eu trabalho é uma área que não é considerada ciência, porque eu trabalho com arte. Trabalhando com arte, eu trabalho com a subjetividade. Então, a minha leitura de mundo vira do avesso em alguns determinados momentos. E eu queria chamar a atenção para a relação da subjetividade, da possibilidade que ela nos dá de também nos apropriarmos criticamente das leituras do mundo. Por exemplo, penso eu hoje que é justamente a subjetividade o grande apoderamento político que estamos vivendo. Que é justamente pelo meio da subjetividade que as pessoas estão aderindo ao não conhecimento e às não relações políticas de toda a educação, de tudo que está acontecendo. Que é justamente pelo meio da subjetividade, dos bombardeamentos de imagem e do bombardeamento televisivo, que nós estamos aderindo a essas colocações infundadas de que pensar a humanidade, de que pensar programas sociais é coisa ruim. É justamente pela subjetividade dos outros e pelo próprio conhecimento da subjetividade política é que as pessoas estão aderindo facilmente
a esse tipo de concepção. Eu duvido que a subjetividade não esteja inserida nisso, muito pelo contrário. E talvez seja justamente pelos conhecimentos possíveis através da subjetividade que a relação de filosofia, arte, sociologia e todas essas outras disciplinas que estão sendo bombardeadas como um alvo, né, e sejam retiradas desse contato da educação. Porque eu, na minha experiência como pessoa e como formadora hoje, né, também professora, é justamente pela subjetividade que eu introduzo o maior conhecimento possível da realidade para os meus alunos de educação de jovens e adultos. Então, acho que é importante nós, na educação, também estarmos pensando essas relações da subjetividade. Não na subjetividade de um suspiro estético presente numa obra em que eu tenha que chorar para poder dizer que eu gostei dela. Não, porque, ao contrário disso, o professor de arte que diz que salva o mundo, ou que salva a violência, ou que salva qualquer outra coisa, não tem conhecimento teórico sobre arte, senão ele não diria isso, né? Agora, é importante a gente conhecer a subjetividade. Nós, no Brasil, não tivemos acesso à arte, porque nós tivemos acesso à técnica da arte e ao pensamento, né, que não europeizado. Nós não temos conhecimento dentro da nossa arte sobre a arte da América Latina. Nós não nos descobrimos, nós não sabemos e não vamos à Bienal do Mercosul em Porto Alegre, que trabalha com a América Latina, mas nós vamos para São Paulo ver o europeu com essa relação da arte, né? Nós temos um conhecimento da arte tecnicista, fazer caixinha, né? Pintar vidrinho, bordar, fazer tricô, isso para nós é arte. E, na verdade, não é. Não há desprezo como professora, não há desprezo, mas acho importante e significativo a gente pensar essas relações, assim, de que a subjetividade ela também nos propicia conhecimento e que é justamente ela a grande arma atual desse apoderamento que nós temos da cultura de espetáculo, né? Essa cultura de espetáculo, essa semi-informação da cultura e essa semi-informação do espetáculo, ela está sendo usada contra nós mesmos. Então, eu achei, aquilo mexeu comigo, me fez pensar isso e um pouco mais. Eu tentei aqui escrever, mas não deu, né? Então, eu falei por conta própria mesmo. Eu vou começar. Eu acho que aqui houve umas indagações que nem eu não vou me posicionar, porque eu acho que são objetos de verdadeiros estudos dissertativos num curso de mestrado. Quando o meu colega colocou sobre a questão que a crítica do Álvaro Vieira Pinto, que não menciona em classes sociais, de fato, a gente tem que acolher, porque diretamente ele não aborda a questão das classes sociais. E aí seria interessante que um aluno pegasse essa causa e garimpasse nas obras de Álvaro o que ele subentenderia a partir do dito sobre classe social. E eu acho um estudo bastante pertinente pela leitura. A gente não sabe tudo sobre o Álvaro, mas seria um objeto de dissertação muito interessante e que a gente deveria levantar e estudar, em vista mesmo daquilo que você coloca hoje aqui sobre aquele colonialismo, né? Esse colonialismo tecnológico, ele incide mais sobre os não letrados, os não possuídos em termos financeiros, o que mais tem. Então, seria muito interessante quem é que se apodera dessa tecnologia, aonde acontece esse colonialismo tecnológico, né? Eu me lembro aqui no Costão do Santinho, quando o Paulo Bauer produziu uma conferência, e eu fui um dos convidados da CAF para debater, e eu me lembro que estava lá presente a senhora Microsoft, querendo vender um computador para cada aluno e cada aluno num computador. Então, eu me posicionei extremamente contrário, porque entendi que eles produzem uma tecnologia nos Estados Unidos, a informática, a internet, a robótica, etc., para resolver os problemas deles, que eles já superaram o estágio do subdesenvolvimento.
em cima do estágio do desenvolvimento deles, eles já consolidaram uma epistemologia. Ora, como nós, num país subdesenvolvido, vamos querer, em cima de uma epistemologia não consolidada, trazer tecnologias complexas e avançadas, elas vão apenas servir de controle, de impedimento da construção da subjetividade, porque daí não estimula a criatividade por falta de um conhecimento consolidado. Então, a primeira consideração seria mais ou menos esta. Depois, me chamou a atenção, quando você falou de lampejo, a questão do Foucault. Eu penso que o pensamento de Álvaro Vieira Pinto, o teor, o conteúdo do pensamento dele, se ele não absolutizasse a dialética, o materialismo histórico e aí para fora, ele poderia ser considerado Foucaultiano. E aí eu entro nessa questão, que o Foucault trabalha muito a questão da subjetividade e da subjetivação. Já entro um pouco aí arranhando, não quero dar resposta a ninguém, porque quem sou eu para dar resposta aos outros? Eu apenas quero ser solidário no pensamento e dizer o seguinte, que essa questão da subjetividade não é fazer reducionismo, mas é provocar um conceito no ser humano de inovação. Aquilo que eu falei. Representar pode dar esse entendimento, mas o Álvaro não queria dar essa conotação de reducionismo. Ao contrário, o reducionismo para o Álvaro é combatido pelo conceito de totalidade. E o conceito de totalidade é essa busca de integrar prática com teoria, a fim de que as ideias que são objetos da subjetividade e da criação humana se transformem em ações e essas ações melhorem estas ideias num processo sem fim. Então, vejam bem, é nesse sentido que se constrói uma visão de totalidade e não na forma de representar como um reducionismo. E é fato, e eu concordo contigo, hoje estamos vivendo o pior de todos os reducionismos que a história do pensamento humano trouxe. Nos gregos, nós tivemos o reducionismo da supervalorização da razão. Na Idade Média, a supervalorização, o reducionismo na crença de que Deus ia resolver todos os problemas. Na Idade Moderna, tivemos o reducionismo de que as ciências e as hiperespecializações iriam resolver todos os problemas da humanidade. E isso não é verdade. E hoje nós estamos vivendo o reducionismo do quê? Da técnica e da tecnologia. Aí entra todas essas reflexões que você nos apontou muito bem hoje de manhã. Tá? Ou seja, que a tecnologia agora vai resolver todos os problemas da empresa, dos indivíduos, do pensamento e assim por diante. E isso não é verdade se nós não fizermos um esforço de manter essa nossa cabeça de intelectuais, de pesquisadores, pensando no mesmo momento em que eu estou vivendo. No sentido exato de produzir a subjetividade pela capacidade criadora do ser humano. E nessa capacidade criadora do ser humano está o quê? De representar o que ele é capaz de operar sobre a realidade no sentido de adaptá-la a si próprio. Por quê? Porque o ser humano é o único ser capaz de realizar essa façanha. De operar sobre o mundo e adaptar o mundo a si. Os animais apenas se agregam a ele. Então, o que acontece? Essa relação do homem, tá? Como um ser no mundo, se dá por essas relações, onde, primeiramente, o homem, desde os primórdios, busca pela sobrevivência. E nesta busca da sobrevivência, forja a criação dos instrumentos necessários para conseguir as coisas para a sua sobrevivência. E ele o fez de maneira que se hominizou ao longo do processo histórico. Ou seja, ele humanizou o mundo, deixando suas marcas nele através do tempo, pelo aperfeiçoamento dos instrumentos para melhor e mais eficientemente conseguir a sua sobrevivência.
Então, essa relação no mundo tem a ver com o quê? Com a história da construção do pensamento humano, coetânea, simultânea, à capacidade do homem de produzir as coisas materiais que ele precisa. Para quê? Para manter-se vivo. Dali, o homem, ao produzir os instrumentos necessários e tecnicamente cada vez mais elaborados, ele também, forçosamente, ele aperfeiçoou a maneira de usar esses objetos, esses instrumentos, que é a técnica. Criando o quê? A tecnologia. Associando a técnica e a tecnologia com a capacidade criadora do homem, ele cria a cultura. E a cultura, ela se torna histórica exatamente pelo fato de produzir os instrumentos e manipular de forma tecnicamente mais elaborada esses instrumentos, aparecendo o conceito de tecnologia ao longo da história do pensamento humano. Então, vejam bem que essa tentativa de eu colaborar com essa resposta, essa visão de totalidade que o Álvaro quer que a gente construa na cabeça da gente, de superar aquela questão da fragmentação, uma subjetividade esfacelada, míope do ponto de vista epistemológico, onde apenas nos direciona o olhar por um campo, ou uma área do saber específico. E perceber que na estampa da arte, em que você trabalha? Arte, né? Você falou. Na arte está uma das maiores e melhores refinadas criações do homem. E cada vez mais, se você analisa a história da arte, ela cada vez mais está tecnicamente sendo mais elaboradas, agregando nas práticas artísticas o quê? A tecnologias mais avançadas. Como você citou, a questão do design lá. Então, vejam bem, que a visão de totalidade, por ser uma visão crítica do mundo e uma elaboração da realidade, nos permite fazer frente à ideologia, o discurso da globalização, né? E a partir desse fundamento, então, você pode incitar as pessoas a mudar o que pensam, o que fazem e o que vivem. E essa é a tônica do processo de humanização, segundo o Álvaro Vieira Pinto. Na sociologia dos países subdesenvolvidos, tá? Existe um câncer, um ranço, nessa sociedade dividida em classe, como você falou lá, que é o seguinte: os pesquisadores, os intelectuais brasileiros, os poucos que têm, os estudiosos, usam das ciências para ocultar o vale de lágrimas em que vivemos. Puta, que obra completa, bonita de arte, pintar o vale de lágrimas na obra de Álvaro Vieira Pinto. Quer dizer, os sociólogos deixam de ser sociólogos para análise social da circunstância do contexto brasileiro, para serem sociologetas da elite. Quando numa universidade, e nós fazemos isso, não sei se por inconsciência ou por culpa, nós defendemos a ideologia dominante dentro da universidade. Quando nós nos debruçamos sobre as coisinhas pequenas, pedagógicas da ementa, da metodologia operativa, e não sei o quê, ficamos pensando o curso dentro de um espaço e de um tempo que não tem o mínimo de social nele. O que define uma sociedade é o quê? É a sua origem, da presença dela naquela sociedade local. Então, a finalidade da universidade dentro de uma região é que cobre o sentido político-social da presença dela ali. E de prestar serviços do ponto de vista científico, do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista da produção do conhecimento instrumental para desenvolver aquela região. E aí, então, se passa toda essa reflexão pela arte, pela subjetividade, etc. Eu gostaria muito um dia de ver alguém, e termino, estudar a questão também
como é que eu falei aqui, da subjetividade a partir da obra. O que é isso? A partir da obra do Álvaro Vieira Pinto, direcionada para uma análise da arte. Ele era tão arteiro, o Álvaro era tão arteiro, que ele gostava da arte de tocar violino. Ele detestava a televisão, mas ele pegava o violino, lia uma partitura com uma fluência incrível. Eu comentei ontem com vocês. A filha dele, a sobrinha, a Marisa, chegava, ela fazia aulas no Conservatório Nacional do Rio, aí ela chegava, tio, como é que é essa passagem aqui? Essa passagem você tem que dar uma tonalidade de terror, porque aqui a situação da música é um pouquinho mais agressiva, assim. Ele lia a partitura e executava a partitura num violino de uma perfeição incrível. Isso segundo a própria sobrinha. Então, quer dizer, o conceito de subjetividade em Álvaro. Então, são todos aspectos de saberes, de campos do saber, que estão fermentados no pensar filosófico de Álvaro Vieira Pinto, mas não suficientemente, eu acho, explicitados por ele. E que nós poderíamos muito bem ter a ousadia de completar esses estudos. Um pessoal analisando a questão da arte, como você coloca, a construção da sua subjetividade, da criatividade e assim por diante. Dentro da economia, aproximar o pensamento do desenvolvimento nacional a partir do conceito de Furtado, do Florestan Fernandes e de outros clássicos que nós temos no Brasil. No desenvolvimento econômico, a mesma coisa. Na educação, tomarmos o Álvaro nas 7 lições de educação de adulto, na ciência e existência, e chamar para dentro do Álvaro o Paulo e outros intelectuais que fizeram estudos sobre ele. Na questão da tecnologia, que eu não toco na tecnologia, porque o papa da tecnologia aqui sobre Álvaro é você. Mas, veja bem, esse conceito de tecnologia, ele vem a chacoalhar, como a Viviane Forester chacoalhou na análise econômica dos sistemas econômicos, dando uma outra visão da economia. E o Álvaro me parece que pegou o pessoal pelo braço, olha aqui, pessoal, vamos olhar essa tecnologia de outro jeito. Agora, se é marxista ou se não é marxista, tanto faz. Não precisa ser marxista. Não precisa ser pintiano, nós andar com o pinto aí todo dia. No bom sentido. No bom sentido. Mas sem construirmos o quê? Aquela visão de carteirinha. Eu sou Álvaro Vieira Pinto, vou me fechar em Álvaro Vieira Pinto. E o que eu estou propondo é exatamente o contrário. Ainda ontem sugeri para você, para aproximar essa questão do Álvaro com o Vygotsky. Porque a pior coisa que os marxistas fizeram de Marx foi transformá-lo num filósofo de carteirinha. Exato. Aí você fecha o pensamento e o pensamento não flui. Em diversos campos da ciência, em diversos campos do saber, porque ninguém o estuda sobre uma outra ótica, a partir daquilo que ele pensou. Se alguém um dia me citar, eu gostaria que me citasse, mas não na mesma direção que eu estou, mas na direção contrária, para ver como é que o meu pensamento se comporta. E aí você vê se a sua ideia, ao mesmo tempo, tem um caráter local e global no mesmo processo. Deu, né? Chega. Não vou dar outra palestra. Então, eu também vou tentar trazer algumas questões aí que foram colocadas aqui. Em relação a essa proximidade entre o materialismo histórico dialético de Marx e Vieira Pinto, e novamente, é a leitura minha, né, Rafael, lendo o volume 1 da obra O Conceito e Tecnologia, né? Eu vejo nitidamente aproximações, né, claras em termos, inclusive, das categorias centrais, né? Ou seja, desde trabalho, totalidade, consciência. Por exemplo, o ato de projetar, que é uma categoria que está posta lá, que é um elemento central para pensarmos tecnologia, eu não consigo desvencilhar o ato de projetar, por exemplo, da pré-ideação, que é um conceito de Lukács, que está na parodontologia do ser social. Me parece que é
a mesma designação para um mesmo movimento, né, dialético que se estabelece, né, entre a relação entre trabalho e natureza, né, ou seja, esse processo de humanização que se dá por meio dessas duas categorias. E eu até estava comentando com um professor ontem, que estava discutindo sobre a sociologia dos países subdesenvolvidos, até perguntei, professor, essa categoria que aparece, né, o Vale de Lágrimas, né, que é constante, né, que, inclusive, é dessa forma que o Vieira Pinto se expressa em relação aos países subdesenvolvidos, um Vale de Lágrimas. E eu me remeti, quando eu li Vale de Lágrimas, bom, é claro que está no Salve Rainha, né, é parte da oração, Salve Rainha, está lá. Mas também está lá na crítica da filosofia do direito de Hegel, do Marx, por exemplo, quando ele vai fazer uma crítica, por exemplo, à religião, de como ela obscurece a realidade também, ou seja, contribui para obscurecer as relações sociais e, consequentemente, a própria realidade de maneira mais ampla. Então, ele vai dizer que, nesse sentido, que é um vale de lágrimas, né, que nós nos encontramos. Então, eu vejo várias aproximações também em relação Marx e Álvaro Vieira Pinto. Então, não vejo como impossibilidades, eu vejo como, inclusive, complementariedade. E me parece, e aí é uma dúvida que eu sempre tive em relação, será que o Vieira Pinto, nessas traduções, não traduziu, daqui a pouco, algum autor? Então. Essa é uma questão que sempre me suscitou muito a leitura ali e observando as categorias que ele trabalha. Em relação ao colonialismo, né, como foi colocado, quem é o colonizador nesse caso? Olha, eu não sei se tem um locus específico ou se tem uma figura, mas o capital hoje, do modo como ele se coloca, né, globalizado, e de certa forma que ele, aí eu utilizo uma categoria de um autor que eu retomei há pouco tempo, que é o Marcuse, me parece que a gente está cada vez mais unidimensionalizando o nosso próprio desenvolvimento. É uma categoria que perpassa, inclusive, arte, por exemplo, e tecnologia. É claro que você pensar num colonialismo é uma forma também de você unidimensionar o desenvolvimento, seja de uma nação, seja de um ser, de um indivíduo, efetivamente, de um sujeito. E claro que aí, nesse caso, nessa unidimensionalidade, perpassa também uma lógica de poder. Poder em que sentido? Bom, um caso concreto agora. Nós estamos vendo agora o governo atual, né, substituir todos os softwares livres do governo pelos softwares novamente licenciados da Microsoft. Se isso não é colonialismo tecnológico, isso é só um caso. Mas se a gente for pensar num locus, onde é que está o colonizador? Olha, vamos pensar um Vale do Silício. Não tem uma concepção de tecnologia colocada no Vale do Silício para dizer, olha, nós é que somos os representantes, nós é que sabemos o que é tecnologia, para onde ela está e para onde ela vai, inclusive. Então, me parece que sim, também existe um locus, de certa forma, desse estágio, né, de desenvolvimento de colonialismo. Claro que isso está muito disperso, porque, inclusive, nós estamos imersos nessa lógica o tempo todo, né, de relações capitalistas. E, claro, relações capitalistas de poder, de classe, e ainda assim, como nós estamos vendo agora, de um certo imperialismo, novamente, retomando com força total nessas ações que nós estamos vivenciando atualmente. E eu vejo uma relação entre, novamente, né, puxando o assunto da Rosa, entre colonialismo e cultura. Até mesmo entre um colonialismo, tanto na cultura como na arte e na tecnologia, efetivamente. Ou seja, é desenvolver uma concepção, inclusive, unidimensional acerca de arte, assim como de tecnologia. Reduzir tecnologia a puro tecnicismo, instrumental, que é isso que nós temos. Tecnologia, o que é? É computador, sei lá, manusear um smartphone, é acessar uma TV de LED, de plasma. Ou seja, nós estamos numa dimensão puramente instrumental de relação, né, de homem com tecnologia. Da mesma forma como eu vejo também que na arte também existe uma dimensão instrumental, né, puramente técnica, né? E veja, isso não significa que isso é um problema. Na verdade, isso é somente valorizar ou externalizar somente um aspecto relacionado ao desenvolvimento. A técnica é, sim, um elemento da arte, da tecnologia,
mas não pode ser o único, efetivamente. Até porque, como você disse, existe um caráter e uma concepção, inclusive, de subjetividade que se constitui nessa relação. Se eu somente concebo arte ou tecnologia como meramente manuseamento, né, somente dessa forma, bom, isso vai me conceber, inclusive, uma visão de mundo absolutamente reducionista. Absolutamente. Reducionista. Achar que puramente técnica, só a técnica, né, ela é a única visão, a única dimensão possível, né, nessa perspectiva tanto de arte como tecnologia. Isso, inclusive que, novamente, essa técnica, ela concebe uma subjetividade e que, inclusive, essa subjetividade está colocada somente nesse campo puramente instrumental. Eu olhar o mundo de uma forma instrumental, certamente vai me dar uma subjetividade e uma ação nesse mundo também instrumental. Ou seja, eu posso, no máximo, manusear as técnicas e a arte que está posta. Eu posso produzir? Bom, aí é outra história. Porque se eu acho que somente é manusear, aí a produção, por exemplo, produção e reprodução, ou seja, inclusive transformação dessa arte, dessa tecnologia, dessa realidade, me parece que é um campo que não está colocado. Se a técnica e o manuseamento é a única dimensão colocada para nós, efetivamente. Pelo menos essa é uma compreensão que eu tenho acerca da tecnologia que me parece que aparece na obra do Álvaro Vieira Pinto. Achar que tecnologia é só técnica, manusear instrumentos somente sem a possibilidade de conseguir, inclusive, transformá-los, ou seja, para além disso, aí a nossa situação de imobilização ela é permanente. E aí o presente ele é um eterno, o futuro, inclusive, vai ser um eterno presente. Bom, aí não tem qualquer possibilidade de transformação dessa realidade, porque não está no campo, no espectro de possibilidades colocadas. Só gostaria de fazer uma observação. O colóquio é sobre Álvaro Vieira Pinto. Estamos tentando desenterrar o coitado. Então, eu acho, não tenho certeza, que nós temos que partir com a intenção de consolidar o pensamento de Álvaro Vieira Pinto para se intimizar com ele e a fim de reconhecer esse pensamento como um pensador nacional e que o alastramento com os clássicos, os outros clássicos, como já sugeriu o Foucault e outros, que venham ajudar a consolidar o instrumental teórico que esse pensador nos dá e de ter o cuidado para não matá-lo. Tá? Sem fanatismo, sem carteirinha, né? Exatamente para alargar essa abrangência cultural do pensamento do Álvaro Vieira Pinto na formação da qualidade e da consciência das massas aqui, inclusive nós, que somos trabalhadores dentro da ciência. Concordo absolutamente com o professor. É exatamente isso. É essas mediações com outros autores que tem que, inclusive, ressaltar novamente a importância desse autor, né, para pensar, inclusive, as categorias e a nossa realidade atual, né, no Brasil. E só para finalizar, Rosa, eu concordo, tem um caráter subversivo, um potencial subversivo enorme na arte. Se você pegar o movimento dadaísta, início do século XX, e outros movimentos que se colocam, vamos pegar um Guy Debord, né, os situacionistas, olhando a sociedade do espetáculo, de certa forma, né? Ou seja, aquela sociedade imobilizada, inclusive pelas tecnologias, pela própria mídia, né? Em relação, inclusive, para não conseguir fazer uma leitura da sua própria realidade, me parece que a arte é um elemento, uma dimensão humana fundamental e, novamente, subsumida, inclusive, a essa leitura unidimensional que nós temos hoje de próprio desenvolvimento do ser humano. Então, é um desafio que nós temos também nesse campo, certamente. Meu nome é Cíndia, então eu estou estudando Álvaro Vieira Pinto, mas muito, assim, agora que eu comecei, conheci Álvaro Vieira Pinto pela professora Graziella, né, no curso de cultura, numa disciplina de cultura digital, e faz parte, então, do meu estudo da minha dissertação. Então, estou encantada, né? Uma pena que eu não pude participar ontem, mas estou encantada. Quero dar parabéns, então, pela iniciativa.
Assim, eu acho que o meu colega também vai compartilhar dessa ideia, que eu estou meu colega Rogério, que a gente está no PPGE de Educação, estamos estudando Álvaro Vieira Pinto e nós não sabíamos que o outro, né, PPGE do Desenvolvimento Socioeconômico também estudava. Então, às vezes, a gente está na mesma universidade e não há essa conversa, né? Então, eu vim descobrir quando estava fazendo um artigo, procurando, depois eu encontrei um artigo, então, do Rafael, do professor Rafael, mas eu acho que esse nome eu conheço de algum lugar. Então, eu encontrei. Mas, enfim, eu fiquei, talvez eu venha me repetir, mas eu estava anotando e eu perdi uma cena de um capítulo, né? Da inovação. Eu acho que eu não compreendi direito a inovação na leitura do Álvaro Vieira Pinto. E também sobre a consciência crítica, né? A consciência, assim, que eu trabalho, né? Que eu estudo, mas eu gostaria, assim, de ter, assim, se der tempo também, se não der, não tem problema, da consciência para o outro, o termo consciência para o outro, assim, porque o que eu li, o que eu escrevi, para ver se eu estou no caminho correto. Então, isso era sobre a inovação e a consciência para o outro. Tá, vamos então para a questão da formação da consciência crítica. O Paulo Freire conseguiu captar muito bem no pensamento de Álvaro Vieira Pinto quando é que se dá a passagem da consciência ingênua para a consciência crítica num processo de formação. Então, veja bem, o Paulo, você encontra isso nessa obra. Aí o Paulo recomenda que se faça a levantação que em Álvaro se chama situação limite. E ele conceitua, inclusive, a situação limite. O Álvaro determina isso como investigação temática, ou levantamento do universo temático do grupo que você está trabalhando. Esse levantamento do universo temático significa fazer um inventariamento das condições desfavoráveis de vida pessoal e profissional daquele grupo naquele momento. Usando uma linguagem Foucaultiana, é isso. Aí temos o quê? Temos um conjunto de condições desfavoráveis que precisa ser reunidas numa situação de vida ou numa situação concreta, digamos assim. Por exemplo, o medo. O medo se desdobra em medo de escuro, medo de altura, medo disso, medo daquilo, medo daquele outro. Então, você tem esse universo temático criando uma situação desdobrada em atitudes. Feito isso, você tem o universo temático do grupo. Aí vem, talvez, a parte digital, do recurso digital, da tecnologia digital, que pode te ajudar no processo de educação e da formação da consciência crítica. De você colocar, como nós estamos no momento, vou evitar o momento tecnológico assim exacerbado na sociedade atual, você realizar uma criação digital em cima da situação existencial para depois desencadear um processo dialógico sobre aquela situação. Aí você vai usar o digital a favor do educacional para a formação da consciência crítica. Onde é que se dá o salto para a formação da consciência crítica? Quando você começa a discutir a imagem, o imagético que você codificou a situação existencial, e em cima dela você começa a dialogar. O diálogo é o processo de reflexão e análise crítica sobre a real situação que você vive. E nesse instante, quando o aluno começa a realizar esse diálogo crítico sobre a realidade vivida, ele começa a se enxergar o mundo de maneira diferente. Por quê? Agregou valor de conhecimento no seu pensamento. É nesse instante que a consciência adquire o caráter crítico. E é nesse sentido que a ciência digital pode te dar uma contribuição. Inclusive, fazer um avanço nos processos de codificação e de decodificação proposto por Paulo Freire, de torná-lo um pouquinho mais atual.
via tecnologia, que ainda, por aquilo que eu sei do Brasil, não existe ninguém trabalhando essa questão. Eu mesmo, como freiriano, me considero um freiriano, o Instituto Paulo Freire de São Paulo também, não sei de pessoas que realizaram um intento dessa natureza. Veja bem, quando você trabalha com uma tecnologia voltada com a influência de comportamentos e de processos educacionais, você está sempre lidando com o outro. O outro é sempre o nosso diferente. Mas o diferente é sempre o chão para o conflito. E o conflito é impossível de ser eliminado. Porque se você elimina o conflito, você elimina as pessoas, você elimina o diferente. Então, qual é o desafio? O desafio não é permitir de fazer reducionismos, que o conflito vire confronto, que o confronto destrua a pessoa, um dos agentes. Então, quando você usa uma tecnologia, naquela perspectiva do processo indicado, você precisa construir uma consciência crítica sua como pesquisadora e de ir para a prática com o nível de consciência que você tem, criando os instrumentos, usando com finalidade as tecnologias de acordo com o nível de consciência que você tem, na perspectiva de que você pule, você também junto com os alunos, a progressão do nível de consciência menos ingênuo para mais crítico. Tá, então, veja bem, o conceito que eu coloquei de inovação é que a consciência, de alguma forma, ela está sempre agregando novas ideias pela representação daquilo que tu fazes ou da realidade em que você vive. Aonde? No seu pensamento. E isso cria uma outra visão relacionada à anterior. Então, essa representação que eu faço da realidade ou das minhas práticas na minha cabeça, tá? Eu agrego uma nova ideia, porque é uma leitura que eu faço daquilo que eu fiz e da realidade no meu pensamento. Só que a ideia, filosoficamente entendida, ela é sempre uma antevisão daquilo que eu quero fazer. É uma intenção. Então, no momento que você representou a realidade na sua cabeça, essa ideia, ela te empurra para uma nova ação, para uma nova forma de operar. Mas você já opera, comparado com a capacidade, com a realidade anterior, já de uma forma melhorada. A tua ação, a tua nova experiência, a tua nova prática já é nova, porque você acrescenta algo de novo em relação à experiência anterior. Realizada essa nova ação, você realiza uma nova representação dessa prática, dessa realidade. Você acrescenta algo de novo nessa ideia. Essa ideia, vamos dizer assim, se renova e te produz um outro entendimento, tanto da prática quanto da realidade, porque você vai acrescentando elementos novos. Então, se você começa a fazer esse processo, representação da realidade e a ideia indo sempre para a ação, ideia, ação, ação e ideia, você acaba construindo um movimento de aperfeiçoamento se comparado com as experiências anteriores das ações e das ideias, num processo infinitamente sempre superior e mais perfeito. Aí você melhora no mesmo processo as ações e o próprio pensamento. Então, onde é que está a inovação? Está na capacidade de manusear o mundo e você na capacidade de pensá-lo, num processo simultâneo. Então, aí depois ainda, de forma rápida, eu coloquei. Inovação, como entendem os políticos, os administradores, etc., não é ir lá fazer um prédio bonito, e desculpe a expressão, colocar umas cabeças ocas lá dentro para ganhar salário, e para fazer tudo menos inovação, porque a inovação está no pensar, que gera novas ideias e que as põe em funcionamento. Aí está a inovação. O resto, tudo que cai fora disso, eu não acredito em inovação fora disso. E você pode dizer que eu sou reducionista, mas Inclusive,
O conceito de inovação que está posto hoje é uma vinculação absolutamente econômica, né, num campo puramente econômico, assim como a tecnologia também, né? E, claro, que por si só isso já é uma redução também da ideia de inovação colocada, né? Nós temos aí uma concepção de inovação um tanto reduzida, né, nesse aspecto aí da possibilidade, inclusive, de desenvolvimento humano, não econômico, né? Acredito que nós, então, damos por encerrado aqui a mesa redonda e, consequentemente, o nosso colóquio Álvaro Vieira Pinto. Gostaria novamente de agradecer a presença de todos e todas aqui. Acredito que nós temos conseguido, né, de alguma forma, ampliar um pouco os nossos conhecimentos acerca do autor, Álvaro Vieira Pinto, e agradecer muito aqui a presença do professor José Ernesto de Favre, que cedeu aqui o seu tempo para estar aqui conosco nesse momento. Esperamos que futuramente nós possamos continuar os debates aqui, não só pelo colóquio, mas também em outros espaços aqui dentro e fora da universidade. Então, meu muito obrigado a todos e a todas.